Temer é colocar o PT de novo na porta da frente do Palácio do Planalto? Não, nem a pau. Primeiro, uma parcela expressiva do PT vai cair com a delação do Palocci. E essa semana nós estamos a horas da condenação do Lula pelo Sérgio Moro. Eu acho que tem um perigo muito maior do que a volta do PT, e eu quero guindar ao que você falou no editorial. Você adiantou muito bem que o Eduardo Cunha vai entregar o Rodrigo Maia. Então aqui, gente, atenção ouvinte, pela campanha do didatismo no rádio brasileiro, qual é o dia seguinte que nos espera com Rodrigo Maia na presidência? Vamos lembrar Rodrigo Maia. É filho do César Maia, é tido como um deputado de baixo clero. O baixo clero são aqueles que são pouco ouvidos. Eu lembro que a gente tinha baixo clero antes do Eduardo Cunha, Felipe. Nós tínhamos o Severino Cavalcante, tivemos o Eduardo Cunha, que depois se tornou alto clero de tanto distribuir grana, e o nosso Rodrigo Maia, vamos lembrar, ele largou a faculdade de economia com 26 anos de idade e em 2006 ele teve 199 mil votos, mas isso caiu, gente, para 86 mil em 2010. Agora o mais importante, para guindar, Felipe, no que a Joyce colocou no editorial, o Rodrigo Maia tá envolvido até o pescoço, fora o que o Cunha falou. Quero lembrar para vocês, o Léo Pinheiro, que é aquele delator da OAS na Operação Lava Jato, falou que pagou 1 milhão para ele para fazer lobby de empresa de aviação. E nós temos uma memória um pouco mais recente. O Rodrigo Janot, Joyce, Felipe, denunciou o Rodrigo Maia no dia 15 de março passado por ele ter recebido 600 mil da OAS por fora, da Odebrecht. A OAS é o Léo Pinheiro, é outro. Portanto, as duas empresas mais envolvidas na Lava Jato acompliciaram o Rodrigo Maia. Talvez nós estejamos saindo de uma tempestade para pegar uma pior, o que não quer dizer, Joyce, que isso vai ser muito melhor do que vindo os bandidos do PT. Eu acho que vai ser tão ruim a chegada da quadrilha do Rodrigo Maia, tanto quanto a chegada desses petistas que acham que vão ter chance e não vão ter. Ninguém precisa adorar o Rodrigo Maia para defender a admissibilidade da denúncia contra o Temer. Também ninguém precisava adorar o Temer para defender que a Dilma sofresse impeachment. Essas são questões constitucionais. A gente não elegeu essas pessoas, elas são o que tem lá, mas seguindo a Constituição é isso que tem para hoje. E se vier a delação e o Rodrigo Maia ficar implicado e isso resultar em algum problema para a presidência dele, que venha também. A gente vai derrubar um presidente por semana daí? Não, se for uma coisa que realmente constitucionalmente o implique. Não, porque assim, a gente tem que pensar também, é claro que Temer tem que ser investigado, ponto. É claro que tem toda uma articulação da turma do PT por trás disso, desde o dia que Temer colocou o pé lá, ponto. Agora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem uma coisinha chamada economia. Não tem investidor querendo botar 1 centavo nesse Brasil. Por quê? Porque a gente não sabe quem vai ser o presidente amanhã. A gente tem 14 milhões de desempregados nas ruas. Mas isso é culpa o Rodrigo deles. Maia, claro, como eu disse aqui, a culpa desses 13 anos aí de cleptocracia e a continuidade da cleptocracia. Agora, a gente tem um momento muito delicado em que nós temos lá 15 milhões de desempregados, né? 14 e tanto, quase 15 milhões de desempregados. O empresário não quer investir. E o empresário está se perguntando, eu faço o que agora? Vai ter presidente ou não vai? Então assim, a gente está numa situação tão complexa, né? Porque o Rodrigo Maia, boa coisa, não é. A gente sabe disso. E aí, a gente vai trocar o discurso de estabilidade. Na cabeça discurso de estabilidade não é salvo-conduto pra gente fazer o que quiser na presidência da República. Mas a gente precisa e é isso que eles ficam falando, país, que tem que preservar a economia e tal, eles acham que pode fazer tudo. O Brasil tem que parar de aceitar presidente que recebe bandido altas horas da noite, sem agenda oficial, e passa o nome do intermediário que ele quer tratar e depois o cara aparece recebendo propina. O que é isso? O Brasil precisa lutar contra a impunidade. É isso que o Brasil precisa. Olha, esse negócio de discurso de estabilidade, esse é discurso de Gilmar Mendes para proteger os amiguinhos dele. Não, escambau. Deixa eu só falar que o negócio não tem nada de discurso de Gilmar Mendes comigo não, rapaz. Não tô dizendo que você tá dando um discurso igual. Eu tô dizendo que você tá apontando aí um problema. Nós precisamos
pensar nisso, né? Então, assim, a gente tem que pensar na questão jurídica, tem que pensar na questão econômica, tem que pensar na questão política, tem que pensar em justiça. A minha vontade é trancafiar todos eles atrás das grades. Inclusive, algumas vezes eu disse, pega lá o Congresso, né, e o Palácio do Planalto, tira um ou outro, cerca e transforma em presídio, que é mais barato. Agora, a gente não pode simplesmente esquecer dos reflexos, né? Temos que estar preparados para isso. E o Brasil... eu vou dizer uma coisa, não sei se está preparado para isso. O que vocês falam, o que a Joyce falou e o que o Felipe falou sobre não se acreditar no Brasil, DEM, PP, PT, PMDB, PSDB, são todos frutos da mesma podre árvore política. Eu quero lembrar para vocês, em 98, o presidente Fernando Henrique Cardoso teve que ouvir uma frase do embaixador americano no Brasil, na época, 98, Melvin Levitsky, que falou assim: a corrupção no Brasil é endêmica. Na época, o Fernando Henrique fez com que o seu chanceler, o Luiz Felipe Lampreia, obrigasse o embaixador americano a pedir desculpas falando que a corrupção não era endêmica. Depois, em 2013, quando vazou aqueles documentos de comunicação entre governos, vazou um documento pelo Wikileaks do então embaixador americano Thomas Shannon falando a mesma coisa. A corrupção no Brasil é endêmica. Veja bem, o investidor americano já falava tudo que a gente está vendo desde 98. O que aconteceu? Ficou na época, 2003, outro mal-estar entre investidores americanos que viriam para o Brasil, porque, segundo o americano, a nossa corrupção é igual a uma doença, e agora a gente está vendo essa doença aflorar, até que, finalmente, o juiz Sérgio Moro emprega o mesmo adjetivo que dois embaixadores americanos, o Melvin Levitsky e o Thomas Shannon, falaram em 98 e em 2003. O Moro usa a palavra: a corrupção no Brasil é endêmica, esse adjetivo. Portanto, gente, não tem... olha, minha conclusão é uma só, gente. O problema pro investidor, sobretudo americano, é que a gente não tem quem botar no lugar. Aceitam-se candidatos. Você que está nos ouvindo, é honesto? Vem pra rua, se candidate, porque não vai ter o lugar dos probos, dos honestos, tá desocupado. Então, como diria o Juliano Quadros, é vacante. Mas muito da preocupação com o Lula, que as pessoas ficam medindo a denúncia contra o Temer pelo medo que elas têm de que o Lula volte ao poder. É porque ele não foi condenado ainda. Lembrando que ele pode ser condenado a qualquer momento pelo Sérgio Moro no caso do triplex. Depois vai ser, provavelmente, no caso do sítio, que as provas são mais robustas ainda. As do triplex já são fortes. As do sítio são mais fortes ainda. Ainda tem terreno, ainda tem outros processos, porque ele é penta-réu Lula. Se ele já tivesse condenado, as pessoas estavam com menos medo, porque já iam sentir que o poder de fogo do Lula vai diminuir, talvez não com a militância base, lá aqueles 30% que o PT tem, mas com a rejeição que vai aumentar mais ainda. Já é o mais rejeitado. 46% uma pesquisa, 52% na outra pesquisa. Então o Lula não foi condenado ainda. E as pessoas no Brasil têm um problema muito frequente na nossa cultura, que é a confusão de categorias. Então o sujeito pensa uma questão de justiça na categoria da política. E você não pode enterrar indícios fortes como tem na denúncia do Janot contra o Temer. Pode não ser apodítico, tão evidente, pode não ser tão fácil de ser condenado, de ser preso, pode ser discutível, mas é preciso discutir, é preciso levar à justiça. Não dá para enterrar os indícios por causa de um medo eleitoral, de que o Lula volte mais forte, entendeu? Se as pessoas ficarem raciocinando assim, o Brasil nunca vai para frente e sempre vai ter uma desculpa para ajudar essas pessoas a terem impunidade. Eu acho que a gente não pode desconsiderar em nenhum momento o medo do Lula voltar. Repito, sou a favor da investigação em relação a Michel Temer, mas existe uma articulação por trás. O PT está trabalhando para voltar. Lula, apesar de ter a maior rejeição, em especial no Sudeste e no Sul, de todos os candidatos, ele não está morto. O PT, que quando Dilma saiu, quando Poste saiu do poder, não tinha um estilingue para brigar, agora está voltando com bazuca.
Então, a gente não pode esquecer a história recente. A gente tem que ter medo, sim. Porque se a esquerda assumir de novo, essa esquerda, é tudo esquerda, né? Mas essa esquerda, né, terrível, né? Se o Lula botar as garras de novo no poder, ele traz a quadrilha de novo. E o Brasil só não vira a Venezuela pelo tamanho que tem. Tem que continuar trabalhando para desmascarar o que eles estão fazendo, mas não é porque eles querem a derrubada do Temer, por outros motivos, que é muito mais de dor de cotovelo, por considerar o Temer um traidor do movimento, que a gente vai ficar aqui fingindo que o Temer não fez nada, entendeu? Não é, isso é coisa de reacionário no pior sentido da palavra, que é o revolucionário do avesso, como dizia lá o Anthony Quinton, entendeu? Então o PT não gosta de uma coisa, a gente tem que gostar dessa coisa, tem que idolatrar essa coisa. Às vezes não, às vezes a questão é complexa, o debate público é complexo e a gente tem que olhar as nuances. O PT pode querer o Fora Temer, queria muito tempo mesmo sem razão. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Mas isso não quer dizer que a denúncia contra o Temer não tem que avançar. Suponhamos que tenha Temer e Lula numa eleição, só no segundo turno. O que você faz? Mas que suposição é essa? O Temer não vai se candidatar. Não, mas eu tô te fazendo uma pergunta. Vamos lá. Suponhamos que tenha Temer e Lula numa eleição. É uma escolha muito complicada, sem dúvida. Mas o Lula, eu sou contra o Lula. E a gente sempre tem que escolher no Brasil o mal menor. Isso eu digo sempre, há anos. Esse medo inclusive na eleição de 2014, Felipe, eu dizia, é eleição onde adversários são dessa esquerda mais chulé, que foi a que existiu no Brasil nas últimas décadas. A gente escolhe quem destrói o país mais devagar. Difícil. É isso. Então você escolhe quem destrói o país mais devagar. Se vier Temer e Lula, a gente vai olhar dentro das circunstâncias o que é menos pior para o Brasil. Temer não é candidato a nada. Aliás, ele está morto politicamente. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque é esse o medo dessas pessoas todas que pensam, né, que temem que Lula volte, né, com uma queda rápida do Michel Temer, né? Ou mesmo, né, com o Rodrigo Maia, que mesmo que nada mude, né, a quadrilha é a mesma, né, os grupos são os mesmos. Então, assim, essa é uma pergunta muito complexa e as pessoas, claro, têm que pensar no futuro do Brasil. Então, que se investigue. Repito, sou a favor da investigação. Ponto. Agora, nada é pior para o Brasil que o PT. Nada é pior para o Brasil que Lula. Não existe nenhum chefe de nenhuma quadrilha que seja pior para o Brasil que Lula. Agora, o que eu tô dizendo é que são duas coisas diferentes. O avanço da denúncia e o cuidado que a população tem de ter, e as pessoas que viveram os últimos 15 anos no Brasil nesses governos petistas com uma retomada do PT, do poder pelo PT. Então são duas coisas diferentes. A denúncia pode avançar. Isso não quer dizer, não é automático que o PT e o Lula vão voltar ao poder por causa disso. Lula está com 5 processos aí e vai tomar condenação. Eu acho, gente, vamos... você que está com medo de Lula ou Temer, vamos tirar o foco da política e nos focarmos na Lava Jato. O Eduardo Cunha, eu sei porque eu ia fazer o livro dele, ele não vai deixar sobrar nada do Michel Temer. O Palocci largou o advogado do Lula, o Batóquio, para poder ferrar o Lula. Não vai sobrar nada de nenhum dos dois. É questão de meses.